Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje no programa Show da Tarde, mais uma vez, no Frente a Frente com Lenice. E hoje o meu papo vai ser com o Eduardo Zanella Cordeiro, o nosso doutor especialista em cirurgia oncológica. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Lenice. Boa tarde aos telespectadores da Primer TV. É um prazer estar aqui e acho que a gente vai ter um bate-papo bem descontraído e bem gostoso. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, que bom, seja bem-vindo aqui conosco. E hoje nós vamos aprender tudo mesmo sobre cirurgia oncológica. E vamos começar já com uma pergunta que provavelmente já é de praxe para o doutor. O câncer, doutor, ele tem cura? Então, Lenice, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu começo sempre explicando que o câncer ele não é uma doença só. Ele é um espectro de doenças que são colocados sobre o mesmo nome. Nem todos os tipos de tumores têm o mesmo comportamento, seja biológico, seja de disseminação, seja resposta aos tratamentos. E então a gente sabe que não vai existir uma cura só para essa doença. Acho que é um caminho longo que nós temos pela frente. E do ponto de vista cirúrgico, o que eu tenho para dizer é que os tumores sólidos, eles são passíveis de cura se não estiverem disseminados, e é muito importante que seja feito um diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, maior a chance de cura através da cirurgia. O que tem ocorrido em paralelo são avanços nos tratamentos associados à cirurgia, no caso de oncologia clínica, quimioterapia, imunoterapia, radioterapia. E a soma dos esforços tem melhorado os resultados do tratamento, mas para falar em cura, infelizmente, a gente ainda está longe de alcançar. Aí tem muita pesquisa, muito trabalho para que se possa melhorar esses resultados e a gente poder erradicar essa doença aí, se Deus quiser, futuramente. É porque dentro da medicina, né, doutor, dentro da medicina tem que ter um certo cuidado, né, pessoal? Então, sempre o que a gente indica, o que o doutor também acabou de falar, é que sempre tem que ser feito o diagnóstico, indo sempre ao médico, verificando como é que está a sua saúde, porque talvez assim, ó, do nada aparece uma dor, aparece até, eu já vi algumas pessoas que apareceram alguns sinais na pele, ou até mesmo alguns hematomas, e a pessoa indo lá para verificar isso, acabou dando um diagnóstico não muito agradável. Porém, quando foi feito bem direitinho o tratamento, houve sim a amenização e até mesmo a cura. E doutor, o que é uma cirurgia oncológica? A cirurgia oncológica hoje é uma especialidade médica que é destinada ao tratamento cirúrgico do câncer. Um especialista em cirurgia oncológica, ele tem uma formação ampla, onde durante a sua formação ele passa por um treinamento em diversas áreas do corpo humano, especificamente operando câncer de cada segmento, por exemplo, cabeça e pescoço, torácico, abdominal, pélvico, urológico, ginecológico, mama. Então essa é a formação bem ampla do cirurgião oncológico. É de um especialista treinado especificamente para fazer cirurgia de câncer. E o que muda na cirurgia oncológica? É o cuidado com a radicalidade oncológica, que a gente chama, ou seja, a gente tenta tirar sempre o tumor, ter um cuidado com margens, ou seja, tirar um tumor com margem de segurança, remover junto do tumor a sua drenagem linfática. Isso faz um diferencial no resultado do tratamento, você fazer uma cirurgia adequada. Esse especialista ele também tem a função de determinar quais são os tratamentos que se deve associar para melhorar o resultado, se vai fazer quimioterapia antes ou depois, se vai precisar de radioterapia. Ele tende a ter essa função de também coordenar o tratamento do paciente. Basicamente é essa a função do cirurgião oncológico. E me diz uma coisa, doutor. Então, digamos assim, cada médico, vou falar no português bem exato, cada médico ele é especialista numa localização corporal, seja câncer na parte do olho, câncer na parte do estômago, ou o doutor ele consegue operar e fazer essa cirurgia em qualquer parte do corpo? Então, dentro dessas áreas que eu mencionei anteriormente, o cirurgião oncológico ele está habilitado a operar todas elas. Ele tem treinamento, é um treinamento
que passa por 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral e mais 3 onde ele tem uma formação, onde ele se torna apto a operar dentro dessas áreas que eu mencionei. Uma pessoa, o cirurgião oncológico, ele tem essa habilitação e essa capacidade, porque ele é treinado para isso. Não há necessidade de um especialista em cada área. Isso é uma vantagem do cirurgião oncológico, eu vejo, porque ele consegue entender principalmente o paciente como um todo. E não olhar, não, só trato do estômago ou só trato da tireoide. Entendeu? Ele tem a capacidade de enxergar o paciente como um todo e isso também implica em melhor tratamento. Ok. E qual é o tempo de formação e em que áreas atua o cirurgião oncológico? O nosso tempo de formação hoje é de 11 anos ao total, como eu mencionei, são 6 de faculdade, 3 anos de cirurgia oncológica e como pré-requisito nós temos que tem a residência em cirurgia geral, totalizando 11 anos. E as áreas de atuação são essas que eu mencionei, que é gastrointestinal, mama, cirurgia oncológica torácica, cabeça e pescoço, urológica e ginecológica. Além dos tumores de pele, que são muito incidentes na nossa região, especialmente pela característica da população e pela incidência de sol. Então, gente, vocês viram, né, que é muita dedicação para a pessoa chegar hoje no padrão e no patamar que o doutor Eduardo chegou. Não é somente você chegar e dizer eu vou fazer uma faculdade de medicina ou vou me especializar. É muita dedicação mesmo. E a gente vê que ele tem propriedade no que fala, até pelo fato que ali no camarim nós estávamos conversando a respeito das formações, as formações dele. Doutor, o senhor poderia assim dar um release assim para a gente, mais ou menos, das suas formações? Eu vi que o senhor também o senhor estudou em São Paulo, foi isso? Fez a sua residência lá? Estou correto? Isso, está correta. Eu sou graduado em medicina aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. A minha residência em cirurgia geral eu fiz na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E a minha residência em cirurgia oncológica eu fiz no Hospital do Câncer, AC Camargo, de São Paulo. Posterior a isso, eu fiz mais um ano de especialização em cirurgia abdômeno-pélvica, que é um dos meus focos de atuação. E essa é a minha formação. E quanto às áreas de atuação, eu sou cirurgião oncológico, coordenador do serviço de cirurgia abdominal do CEPOM, aqui de Florianópolis, e cirurgião oncológico do Hospital Universitário da UFSC. Do ponto de vista associativo também, a gente tem um trabalho bastante importante. Eu sou presidente e um dos membros fundadores da primeira gestão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica Regional Santa Catarina. Tenho muito orgulho de ter implantado essa regional aqui. Eu acho que fortaleceu muito a especialidade de cirurgia oncológica. E atualmente eu sou o primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, membro então da diretoria nacional. Também um trabalho contínuo junto à sociedade, buscando sempre melhores oportunidades para o especialista em cirurgia oncológica e principalmente desenvolvimento do tratamento oncológico para os pacientes em primeiro lugar. O doutor ele tem gabarito então, como eu falei para vocês, tá pessoal? Doutor, e quais as causas do câncer? O senhor pode assim mais ou menos nos falar? Então, voltando à primeira pergunta, o câncer não é uma doença só. Mas quanto aos fatores de risco, a gente consegue associar, de acordo com o tipo do tumor, alguns fatores de risco. A gente pode dizer que até 10% dos casos de câncer são hereditários, ou seja, de transmissão genética. Os demais, 90%, estão associados muitas vezes a algum fator de risco. Nem sempre você consegue identificar. Mas vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, o câncer de pulmão classicamente é associado ao tabagismo. Assim como o câncer de cavidade oral, o câncer de esôfago, o câncer de estômago também está associado ao tabagismo. O câncer ginecológico, por exemplo, de colo uterino, vagina, está associado normalmente a um baixo nível social, a não uso de preservativo, a promiscuidade. Por quê? Porque é relacionado ao vírus HPV. O câncer de estômago é associado, como eu falei, a tabagismo, além disso uma dieta rica em nitrosaminas, alimentos condimentados,
O câncer de intestino grosso está associado também à alimentação, à dieta rica em gorduras, pobre em fibras, sedentarismo, assim como o câncer de mama também tem um componente hereditário e associado também a comportamento, sedentarismo, aumento da taxa de gordura na dieta. Então, assim, cada tipo de câncer tem normalmente tem um fator de risco associado. E a gente daí tem que separar por tipo para poder classificar. Câncer de pele, obviamente, está associado à exposição solar, como eu mencionei anteriormente. Mas tudo isso é importante a gente ressaltar que, identificando esses fatores de risco, a gente consegue prevenir alguns tumores. E é aí que a gente tem que atuar. Então, hábitos saudáveis, principalmente, vão levar a uma menor incidência de câncer. É isso que a gente tem que ter em mente. E, paralelamente a isso, não só vai melhorar a saúde como um todo, né? Não só para prevenir câncer. Tem que batalhar muito nesse quesito de prevenção e qualidade de vida. Então, gente, vocês viram que não é somente o fator hereditário, né? Existe também os cuidados, uma boa dieta, uma boa alimentação, exercícios físicos e também você ir direto no médico, como eu já havia falado anteriormente. Doutor, chegou uma pergunta aqui dos nossos telespectadores a respeito da cirurgia plástica para redução de mamas. Quais as chances para eliminar os nódulos? Tá, na verdade são procedimentos distintos. A cirurgia plástica de redução de mama, ela tem uma finalidade estética e não serve para tratamento de nódulo de mama. Então, assim, o que a gente recomenda antes de um paciente fazer uma cirurgia estética da mama, seja de redução, seja de aumento, seja de colocação de prótese, ela deve passar por uma avaliação de um especialista, seja um mastologista, seja um cirurgião oncológico, e deve-se investigar a presença de nódulos. Se houverem nódulos na mama, devem ser obrigatoriamente investigados e excluída a possibilidade de câncer. Feito isso, aí sim libera-se para uma cirurgia com finalidade estética. Então, assim, se tem nódulo na mama, deve ser investigada pré-operatoriamente e excluída a possibilidade de câncer de mama. Então, doutor, é por isso que quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica, né, principalmente aumento ou redução de mamas, existe todo um checklist de exames para fazermos? É devido a isso, a essa prevenção, essa precaução? Sem dúvida, porque você fazer uma cirurgia plástica e deixar passar, por exemplo, uma lesão que pode ser um câncer de mama, realmente é uma situação bastante inconveniente e que deve ser evitada ao máximo. E o que determina o tipo de tratamento, doutor, nesses casos? Então, o tratamento ele é muito dirigido de acordo com o tipo do tumor que você está tratando. Hoje em dia, como eu falei, existem muitas drogas novas quimioterápicas e que são específicas para o tipo A, B ou C de tumor. Então, assim, a primeira coisa é saber de que tipo de câncer a gente está tratando. Feito isso, é preciso fazer um estadiamento da doença, que é saber se a doença está localizada, se ela é avançada localmente, se ela tem sinais de disseminação pela corrente sanguínea, com metástases à distância. Então, é saber qual é o estadiamento da doença. Feito o estadiamento, sabendo-se qual é o tipo do tumor, aí sim a gente vai poder indicar um tratamento e qual tratamento vai ser. E, doutor, é comum associar modalidades de tratamento? É cada vez mais comum que se associe o tratamento, isso a gente chama o tratamento multimodal do câncer, onde existe uma somatória dos tratamentos com o intuito de reduzir a probabilidade da doença voltar. Então, hoje em dia, a cirurgia por si só ela tem um limite, a gente faz a cirurgia, mas muitos casos acabam voltando, apresentando recidiva da doença, e então você associa a quimioterapia, seja pré-operatória, pós-operatória, a radioterapia para tentar erradicar possível célula residual. A quimioterapia vem para agir mais no organismo como um todo, porque ela age na circulação sanguínea. Então, você faz uma cirurgia, por exemplo, e retira um tumor no estômago, e
eventualmente pode ter células que, mesmo se tendo tirado o tumor, já foram para a microcirculação e você não detecta através dos exames de imagem. Então a quimioterapia viria, por exemplo, para agir no corpo como um todo, tentando erradicar essas células. Já a radioterapia ela tem um efeito local no sítio cirúrgico, também tentando erradicar possíveis células que possam ter ficado, mesmo você tendo feito uma cirurgia adequada para tentar tirar o câncer. E associar essas terapias é cada vez mais comum, porque os resultados do tratamento, estatisticamente, têm se mostrado melhores, com presença de trabalhos científicos embasando essa associação de tratamentos. Então, doutor, assim, ó, vamos ver se eu compreendi. A quimioterapia ou a radioterapia, quem determina se vai ser antes ou depois da cirurgia é o estado do câncer, seria isso? Perfeito. O estado do câncer é que vai determinar. Se a gente pega um tumor que é localmente avançado, por exemplo, no esôfago, e que não tem metástase, nessa situação você faz a quimio e a radioterapia antes da cirurgia, com o intuito de tratar a doença micrometastática, ou seja, que possa ter se espalhado na circulação e reduzir o tumor, facilitando a cirurgia. E me diz uma coisa, doutora, assim, uma pergunta que sempre me fazem, às vezes, porque a gente sempre está nesse meio conversando com algumas pessoas que estão relacionadas à medicina, a quimioterapia é a que vai direto na veia, né? É isso? Como que funciona? A quimioterapia, ela habitualmente ela é injetada na veia, mas ela pode ser injetada em outros locais, como por exemplo no peritônio. Isso é uma técnica, inclusive, que nós trouxemos a Florianópolis há 4 anos atrás, para tratar de uma condição de carcinomatose peritoneal. O que é isso? Algumas vezes você tem um tumor restrito ao abdômen, mas espalhado por toda a cavidade abdominal, com implantes de tumores nessa camada peritoneal, e aí a gente faz uma cirurgia para remover esses implantes e coloca a quimioterapia diretamente no abdômen, aquecida a 42 graus, com o intuito de agir mais diretamente e com a droga numa concentração mais alta. Então, só para citar um exemplo de que a quimioterapia não necessariamente tem que ser feita endovenosa, mas sim, quando se fala em quimioterapia, normalmente a gente associa ao tratamento endovenoso. Porque a maioria das pessoas, doutor, elas pensam que esse tratamento ele é feito somente na veia, como eu acabei de falar aqui. E a radioterapia, como que ela funciona, doutor? Então, a radioterapia normalmente é um tratamento baseado, obviamente, em radioterapia. O paciente tem seu tratamento fracionado em algumas doses. Essa dose de radioterapia ela varia de acordo com o local onde se está irradiando, porque nem todo tecido suporta a mesma quantidade de radiação. E ela é fracionada em dias. É feito todo um cálculo. Físicos e radioterapeutas especialistas aí em radioterapia que vão determinar qual vai ser a dose de radioterapia a ser administrada e o tempo que vai durar esse tratamento. Quantas sessões serão e qual a dose total aplicada. Tudo então depende da gravidade do câncer, né? Seria isso? Da gravidade, da localização e do tipo. Ok. E o que é cirurgia minimamente invasiva, doutor? Isso está muito em voga hoje. A cirurgia minimamente invasiva nada mais é do que uma mudança na via de acesso. E o que é isso? O maior exemplo que nós temos é a da laparoscopia, onde a cirurgia é realizada com pequenas incisões, com pequenos furos. Ao invés de se fazer uma abertura da cavidade, por exemplo, abdominal, você faz a cirurgia através de pequenas incisões. A vantagem desse tratamento é que internamente a cirurgia é a mesma. No entanto, a recuperação, o efeito estético é muito melhor no paciente que faz a cirurgia via minimamente invasiva. E qual é o tempo de recuperação de uma cirurgia oncológica? Isso também vai variar também de que cirurgia será feita. Uma cirurgia por um câncer de esôfago, pâncreas, normalmente tem um pós-operatório
mais delicado, com uma internação de 15, 20 dias, e como um retorno para suas atividades normais em torno de 20 dias. Um câncer de intestino normalmente tem uma internação de 4, 5 dias e uma recuperação que varia de 30 a 60 dias. O câncer de mama normalmente tem uma recuperação mais rápida, uma internação curta de um dia. No entanto, aí o que se precisa ter em mente é trabalhar o lado psicológico, normalmente abala mais a mulher do que qualquer outra coisa. E os cânceres ginecológicos, normalmente 2 dias de internação e com uma recuperação de 30 a 60 dias. E aí sempre lembrando que a cirurgia minimamente invasiva acaba recuperando um pouco, principalmente essa estadia, tanto intra-hospitalar e depois também no retorno às atividades, porque o paciente tem, obviamente, uma incisão, um corte menor, ele acaba tendo menos dor e consequentemente, ele consegue voltar às suas atividades mais rapidamente. Falando ali no estado da mulher, né, pelo fato dela ter o psicológico mais, se abala, né, o psicológico da mulher sempre se abala, tanto é que a gravidez, ela provoca isso em nós mulheres, mas enfim, quanto tempo depois a mulher pode engravidar após um tratamento? Olha, eu habitualmente oriento o seguinte: essa decisão tem que ser tomada em conjunto com o oncologista clínico e de acordo com o prognóstico da doença. A gente tem que mais ou menos, depois que faz a cirurgia, a gente tem uma noção qual é a chance de cura daquele paciente, qual é a chance da doença voltar. Então, assim, se a gente vê que a doença tem uma gravidade, é uma doença de bastante gravidade, com risco da doença voltar, a gente recomenda que segure e que guarde a gestação por um momento mais propício. Via de regra, a gente espera, eu oriento que pelo menos 2 anos feito o tratamento, se a doença estiver sob controle, sem sinais de recidiva, aí pode-se pensar em gravidez. Antes disso, eu acho que é um pouco complicado. Então, pessoal, vocês viram que tudo depende também do seu médico, né? Melhor de tudo é você sempre consultar uma pessoa que é especialista na área, tá? Essa daqui hoje é a nossa dica aí para vocês. E doutor, quanto tempo depois do tratamento pode ser considerado o paciente curado? Então, Lenice, habitualmente nós fazemos um acompanhamento de 5 anos, onde são realizados consultas e exames de imagem e laboratório periodicamente. E passado esses 5 anos, normalmente nós consideramos o paciente curado. E há uma possibilidade, uma probabilidade, como o doutor falou ali anteriormente, de voltar, né? De voltar. E após 5 anos pode voltar esse mesmo câncer nesse mesmo local ou é quase que impossível? É bastante raro, mas não é impossível. Tanto voltar no local como voltar à distância na forma de metástase. A gente tem alguns tumores que têm um comportamento um tanto quanto ingrato, que muitas vezes acabam não respeitando esses paradigmas que nós temos aí, por exemplo, de 5 anos. Eu posso citar 2 tipos de tumores que são um pouco traiçoeiros e nos pegam desprevenidos muitas vezes, que é o câncer de mama e o melanoma, por exemplo. Algumas vezes anos depois, às vezes até mais de 10 anos, já tive a oportunidade de ver a doença voltar e na forma de metástase. Realmente isso é uma coisa que pode acontecer. Estatisticamente é bastante baixo, mas pode acontecer. E ele vem mais agressivo ou ele vem mais tranquilo assim? O fato de voltar muito tempo depois, normalmente indica que a doença não é tão agressiva. Uma doença mais agressiva volta mais rápido. Então, já que você está perguntando, normalmente ele é uma doença um pouco menos agressiva do que se tivesse voltado mais rápido. Mas só o fato de ser metástase já é um indicador de gravidade. Se voltou na forma de metástase, já é um indicador de gravidade. Então, doutor, eu vou pedir agora para o doutor falar ali para o pessoal de casa o que eu posso fazer para diminuir a chance de ter um câncer, assim, doutor. Gostaria muito que o doutor falasse, nós temos pouco tempo já, né? Então, assim, que o doutor mais ou menos desse uma dica. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está super curioso para saber isso. Bom, eu vou voltar então nesse trabalho que a gente tem de incentivar bons hábitos. O primeiro item que eu vou falar é defender a prática de algum tipo de exercício físico. O sedentarismo está associado a alguns tipos de câncer.
e praticar atividade física parece que reduz a incidência de alguns tumores. Você ter uma dieta saudável, comendo menos quantidade de gordura, comendo mais fibra na forma de salada, por exemplo. Evitar alimentos processados em excesso, como por exemplo embutidos, defumados. Evitar absolutamente o tabagismo, que está associado a inúmeros tipos de câncer. Evitar a exposição solar sem proteção, em horários onde o sol tem a maior intensidade de radiação. No paciente que tem histórico de câncer na família, procurar assistência para a realização de exames preventivos e de rastreamento, porque se houver algum problema, você consegue um diagnóstico precoce, um melhor resultado. E principalmente na presença de sintomas, não deixar para depois, consultar um especialista visando o diagnóstico e o tratamento. Esse é o recado que eu tenho para dar, e que quando for falar em câncer, que consulte, seja um oncologista clínico para a parte clínica e um cirurgião oncológico para a realização do tratamento cirúrgico. Ok, muito obrigado. Quero agradecer a todos que estão aí nos assistindo hoje. E hoje o nosso papo foi com o Eduardo Zanella Cordeiro, nosso doutor, especialista em cirurgia oncológica. Doutor, eu vou pedir bem rapidinho ali, claro que já foi ali para o ar, tudo bem certinho, só para o doutor falar onde o senhor atende aqui na Grande Florianópolis, ou até mesmo os locais. Então, eu atendo na Clínica Soma, que fica no Bahia Sul. É uma clínica especializada em oncologia. O telefone é 3223-6072. E atendo também na Gastro Medical Center, que é uma clínica de gastroenterologia, clínica nova e que foi montada reunindo profissionais especialistas na área do aparelho digestivo, que é um dos meus focos de atuação. E o telefone lá é 3030-2930. Ótimo, então, gente. Hoje nós encerramos por aqui. Tenha uma boa semana e até mais. Foco, força e fé. Tchau, fui.